Bem-vindos ao Momento Zen. O Momento Zen, ele foi criado com a finalidade de levar conhecimento às pessoas, contribuindo para a sua evolução espiritual, resgatando a individualidade e preservando a identidade. O Momento Zen, ele vai iniciar hoje com um tema muito polêmico, que tem sido alvo de debates e combates por parte da indústria cinematográfica, da indústria teatral, artigos científicos, e vamos então falar sobre o etarismo, que está sendo muito alvo de bullying. Eu, Eliana Pirolo. E eu, Marlene. A partir de agora nós vamos falar sobre o etarismo. Bem-vindos ao Momento Zen. Eliana, vamos conversar sobre etarismo, um assunto bastante polêmico. Eu tenho olhado as definições e na Organização Mundial de Saúde, países em desenvolvimento, a idade para considerado idoso é 60 anos. Países desenvolvidos, a partir dos 65. Mas também existem observações que dizem que isso é variável segundo a capacidade da pessoa. Estar lúcido, estar com todos os seus sentidos em funcionamento, ter mobilidade. O que você me diz sobre isso? Em primeiro lugar, como somos homeopatas, a gente trata o ser de uma forma individualizada, personalizada. Então, a faixa etária não condiz com o estado físico da pessoa. Por exemplo, ser considerada uma pessoa idosa, o que significa? É uma pessoa que, quando você taxa, a matrix humana quer sempre colocar as pessoas em categorias. Você entra nesta ou naquela categoria. Então, quando você entra numa determinada categoria, parece que você é excluída. Por exemplo, é muito perigoso essa história de definir faixa etária, porque se você está tratando a pessoa de uma forma personalizada e as pessoas envelhecem das mais diversas formas, ou seja, envelhecer, você pode contribuir pelo seu envelhecimento, pelo estilo de vida que você tem. Alimentação, se for inadequada, se você ingerir muitos alimentos transformados, você vai ter um envelhecimento biológico. As pessoas, quando você fala envelhecimento biológico, seria a tua condição interna, dos teus órgãos internos. Por exemplo, incontinência urinária, que pode acontecer se você esgotar todas as possibilidades de tratamento com fisioterapia, a técnica do pompoarismo e fazer uma série de estímulos elétricos na pessoa para que o esfíncter entre na posição normal, funcione de forma normal. Se isso for feito, você controlou o seu problema, você não é considerado idoso. Hoje em dia tem os Is dos idosos, quando você tem insuficiência, incontinência e muitos outros Is. Imobilidade, muitas outras coisas. Então, taxar as pessoas agora no nosso país em desenvolvimento, com 60 anos a partir daí, é uma pessoa idosa, é um erro fazer isso. Porque você começa a criar estigmas, estereótipos, dizendo, a partir dessa idade ela já não pode mais trabalhar. A partir dessa idade ela já não pode mais conviver com outros grupos etários, porque a pessoa começa a ficar excluída. E isso faz com que traga para a pessoa um mal-estar tão grande a ponto de chegar a ficar deprimida. Então, resumindo aquilo que você me perguntou, é pro forma essa história no nosso país. Tudo bem, a partir dos 60 anos de idade, considera-se uma pessoa idoso, mas o que é ser idoso? Então tem uma distinção entre uma pessoa estar velha e uma pessoa ser idosa. Esses termos eu acho que os dois são depreciativos. Sim. Sabe? Porque o que acontece, quando você tem vontade de viver, olha para a vida com maior, com mais sentido, da vida, você tem mais vontade de viver, você é dinâmico, você tem sabedoria, você tem experiência, você participa de um estilo de vida mais saudável, comendo alimentos saudáveis, praticando esportes, viajando, fazendo cursos. Isso realmente é você estar jovem. E isso pode acontecer com 60, 70, 80 anos de idade. E isso não implica dizer que você é idoso.
considerando que as pessoas estão todas buscando uma aparência mais jovem, como você recebe isso no dia a dia? Porque esse tipo de comportamento, na nossa forma de ver, é uma negação de quem você é. O que você pode dizer sobre isso? Tudo isso faz parte dos grandes conglomerados da matrix humana. Já se sabe, isso já vem desde a pandemia, né? Então, aí isso começou já a afastar as pessoas na pandemia, tivemos que ficar afastados devido à grande contaminação. Então, isso começou a fazer com que a pessoa tivesse mais tempo voltada para si mesma e começasse a olhar mais o espelho. E aí o que acontecia? Ela estava isolada, ela estava triste e ela começava a se comparar às atrizes de cinema, celebridades que ela via televisão, ela tinha mais contato com os veículos de comunicação. Celular a toda hora, todo mundo olhando o celular, telas de computador, TV. Então isso fez com que as pessoas, o grau de insatisfação começou a buscar a ser como o outro. Essa determinada atriz está muito melhor que eu, uma aparência muito mais jovem, eu gostaria de ter o nariz dela, a boca, a cor do cabelo, o formato das sobrancelhas. Então todo mundo começou a seguir um comportamento de rebanho. Hoje em dia, por exemplo, qualquer expressão, qualquer sinal de expressão facial, você quando expressa sentimentos, você ri, você chora, você tem raiva, então existe a mímica facial. Sobretudo para os artistas, né, que interpretam. Então, perde muita interpretação porque as pessoas ficam apáticas, né? Então, as pessoas vêm no meu consultório, que eu chamo de homeopáticas. Elas vêm procurar um tratamento por uma apatia total, uma insatisfação consigo mesma. E essa história da comparação, eu quero ser como ela, eu quero ser magra como ela, eu quero ser jovem como ela, significa que você está querendo ser o que ela é e ter o que ela tem. Aí você nega a si mesmo, quer dizer, você é um lixo e ela tem valor. E aí começa a busca incessante, muitos profissionais estão se valendo dessa vaidade desmedida, então todo mundo fazendo o rejuvenescimento, a harmonização facial, as cirurgias plásticas. Então está uma confusão total na sociedade, por quê? As pessoas com um comportamento de manada, sendo todas iguais, você percebe que a fisionomia, existe agora uma coisa padrão. Por exemplo, veja tipicamente o formato da sobrancelha. Você vai a um curso para fazer uma estética da sobrancelha, todas as pessoas saem com o mesmo formato. Então, uma pessoa gosta, sei lá, de um nariz arrebitado, mas digamos que ela tenha descendência árabe, é asiática ou é afrodescendente, mas ela quer ter o nariz de uma determinada pessoa. Com isso, ela está negando a sua constituição física, o seu biotipo. Então, justamente a homeopatia e o momento zen, ele tem por finalidade mostrar a individualidade da pessoa. Cada pessoa tem que olhar e gostar de si mesma. E dentro do biotipo, do formato dos olhos, do formato do nariz, da cor do cabelo, da cor dos olhos, você pode procurar até um cabeleireiro visagista. O Vladimir Rodrigues, por exemplo, é mestre no visagismo. E ele justamente corta o cabelo, ele faz coisas maravilhosas de acordo com o rosto da pessoa. Mas sem ela precisar buscar recursos estéticos, é contentar-se com o que tem. Hoje em dia ninguém se contenta, as pessoas se detestam. Esse é o grande problema. E a indústria, quem ganha? A indústria cosmética, que aposta em cremes caríssimos. Aí você tem que comprar os cremes, aí de repente é uma propaganda enganosa, porque não consegue tirar todas as linhas de expressão como eles prometem. Aí eles vão dizer, vem a público dizer, não, as pessoas estão com uma vaidade desmedida, a indústria química cosmética está preocupadíssima com excesso de vaidade. Mas tudo foi criado pelas grandes conglomerações da matrix humana. Pois é, mas eu estava lendo outro dia uma reportagem e isso acontece na maioria das pessoas. Porém, interessante, no Nepal, os monges budistas, eles têm aparência extremamente jovem,
com, sem ou apesar da idade avançada. O que muda nessas pessoas em relação aos outros, que têm a busca pela beleza, pela juventude, e eles não precisam buscar, eles já são com aparência jovem, eles têm vitalidade e normalmente são longevos? É simples. Todo mundo busca a beleza na parte externa. Mas a beleza vem de dentro, a juventude, a felicidade, inclusive. Todo mundo busca a felicidade e ela está dentro de si. Um monge budista, um yogi, seja quem pratique meditação, ele busca o seu equilíbrio interior, fazendo com que a pessoa não seja reativa. Ou seja, no dia a dia, nós contamos com muitas contrariedades. Muitos obstáculos acontecem, você tem que ter muito jogo de cintura para tentar não se desequilibrar. Então, quem pratica meditação, os yogis de forma geral, eles são muito mais, eles buscam a serenidade. A serenidade traz isso, ou seja, você é um ser neutral, você não se torna reativo a contrariedades, a desgostos, a contratempos. Então, você adquirindo a neutralidade, você adquire serenidade e com isso você vai ter uma juventude interna que projeta para o exterior. Então, falando em idade, nós temos visto notícias de todas as pessoas que são relatadas, por exemplo, no jornal, na televisão. O artista chegou no aeroporto, determinado artista, e logo se fala em seguida a idade dele. Isso também para notícias de acidente. Uma pessoa de 65 anos foi atropelada por um motociclista de 35 porque ela não conseguiu sair correndo para atravessar a faixa. E nunca se fala do acidente em si, o que causou, mas ressalta-se a idade. Você acha que precisava ser dito a idade sempre? Claro que não. A idade tem que ser opcional. Por quê? Porque a idade é uma coisa íntima. Quanto tempo faz que você nasceu, que está aqui no planeta, isso interessa a você, não a outra pessoa. É a mesma coisa assim, você me pergunta, Eliana, qual a sua idade? Eu vou dizer, bom, eu posso responder a sua pergunta se você me dizer qual é a tua renda mensal. Quanto você ganha por mês? Então, idade e quanto você ganha, a sua renda mensal, diz respeito a você. Então, seria a mesma coisa que esse jornalista dizer, o que ele quer dizer? Uma pessoa atravessando a rua, a idosa, Maria, 65 anos, atravessando a rua, encontrou o José em sua motocicleta em alta velocidade, 35 anos, e foi atropelada. Entendo, o etarismo é uma coisa que é um preconceito, na realidade, é um estigma que se coloca tanto para pessoas com mais idade ou menos idade. Então, é assim, por exemplo, digamos, um paciente meu, ele era um excelente TI, o rapaz tinha realmente um QI acima da média. Entrou numa empresa, logo depois, alguns meses depois ele ter entrado, ele já foi promovido. Aí começaram, o pessoal que tinha mais idade que ele, mais tempo de casa, começou, nossa, mas ele acabou de entrar, ainda tá tomando uma madeira, a fralda ainda, sabe, ele não tirou nem as fraldas. Isso já é também etarismo, também é um bullying. Então, o que acontece? Esse meu paciente acabou pedindo demissão, porque começaram a fazer boicote com ele. Ele não era convidado para almoçar junto, nas festas que os outros participavam, ele não estava incluído, tudo porque achavam que ele não era digno, ele não estava apto a exercer determinada função, porque tinha 30 anos. Se 30 anos é muito jovem e 60 é muito velho, como explica se você só ganha experiência, capacidade no trabalho com o tempo de trabalho? E de repente você atinge os 60, você não serve mais. Mas o de 30 também não é aceito porque ele é muito jovem. Isso dá um nó na cabeça. Como fica, então,
o equilíbrio está no meio, nem 30 nem 60, é 45? E daí para trás, não, e daí para frente também não. Eu posso tentar responder a tua pergunta dizendo o seguinte: assista o filme Um Senhor Estagiário, interpretado por Robert De Niro. Foi um filme, bom, ele é um ator esplêndido e teve uma interpretação fantástica nesse filme, porque o roteiro gira em torno disso. É um senhor de 72 anos, aposentado, que não consegue, fica viúvo e não consegue uma colocação numa empresa, em qualquer outro local, sendo um profissional super experiente, um homem muito culto, muito sereno, com estilo de vida muito legal, mas abriu uma oportunidade, uma vaga na internet, e ele viu que uma empresária estava contratando estagiários e deixou em aberto, não tinha limite de idade, nem para menos e nem para mais. E ele participou dessa empresa trabalhando, e lá foi assim uma lição de vida para os mais jovens, porque ele ensinou aos mais jovens, os de 30 anos, 40 anos, a serem mais gentis, a se trajarem, né, se vestirem melhor para o trabalho, a incorporar, vestir a camisa da empresa, mostrar mais vitalidade, mais energia, mais interesse pelas coisas do dia a dia. Ele era um homem, era um grande estrategista, então ele era multifacetado, então ele exerceu vários cargos na mesma empresa, então ele ensinou tanta coisa, ajudando os mais jovens, sobretudo até se tornou, entre aspas, um conselheiro amoroso. Então foi tão bonito e acima de tudo, a personagem principal, a Anne Hathaway, que é a dona da empresa, uma mulher... Hoje em dia se fala esse termo, eu detesto isso, mas ela se achava empoderada, muito moderna, que tinha uma liderança, e ela não conseguia delegar as suas funções aos funcionários. E o Robert De Niro deu uma lição para ela esplêndida, ensinando ela a fazer. E foi interessante porque ele ensinou até ela a praticar o Tai Chi Chuan, que ele fazia todas as manhãs. Tinha uma alimentação muito saudável, era uma pessoa muito serena, muito tranquila. Então esse filme fica uma dica para os nossos seguidores do Momento Zen assistirem Um Senhor Estagiário. Aí eu posso ter certeza que vocês nunca vão ter a vontade de dizer a idade que vocês têm e vão ganhar mais estímulo à vida. Aproveitando o exemplo do filme, nós podemos dizer que a capacidade das pessoas não está na idade, certo? Sim. Então, quando você tem negado uma vaga num trabalho, porque você já tem uma idade que até a própria empresa não contrata mais, você não acha que deveria ser feito um teste de capacidade psicológico, equilíbrio? Porque nós temos tantas diferenças no mundo, né? E as pessoas não param para pensar que, às vezes, esse preconceito é mais uma diferença para deixar o mundo não tão melhor. Eu quero dizer assim, pessoas que não são capacitadas fazendo funções, outros que não têm nem amor no que faz. Não deveria ter sido feito um trabalho com a pessoa que é candidata numa empresa para saber a capacidade, o envolvimento. A partir de certa idade não contratam, por quê? Respondendo a tua pergunta, então, aqui no país e em todas as partes do mundo, tudo tem 2 pesos e 2 medidas. Se você pegar, por exemplo, numa empresa, uma pessoa que segue uma vida acadêmica, quer ser um professor, quer se dedicar à educação, você tem que fazer, quando você vai concorrer a uma vaga, você tem que mostrar a tua graduação, o teu curso de especialização, as tuas pós-graduações, o teu mestrado, o teu doutorado, você segue uma carreira, até a tua livre docência. Então, o que acontece? Por exemplo, para você ser um vereador, um deputado, ou mesmo até um chefe do executivo, o que você apresenta para a população? Qual é o teu currículo? Eles fazem para entrar numa empresa, uma empresa até te exige exames médicos, algumas até querem testar o teu grau de sanidade mental. Alguma vez alguém perguntou
para o chefe de executivo, estamos na hora de fazer um exame de sanidade mental. A nossa Constituição, por exemplo, a Constituição brasileira, ela vê que uma pessoa não pode se tornar presidente antes dos 35 anos, mas a partir daí, ad eterno, não se sabe qual é a idade. Então é aquela história que eu falo, se um jornalista não faz isso. Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anos, saiu com sua esposa, Janja da Silva, não sei quantos anos ela tem. Isso não se faz, não se fala a idade, porque ele seria chamado como? Ele já cai na idoso. O idoso Luiz Inácio Lula da Silva, para ele seria o quê? Uma coisa pejorativa, porque ele é chefe do executivo? Eu acho que não, tudo tem que seguir para todas as pessoas. Então, se uma pessoa vai concorrer a uma vaga numa empresa, ela tem que ser avaliada pelo grau de capacidade, pela experiência e por tudo aquilo que eu já falei anteriormente. Se nós como seres votantes, né, comuns e silvestres, nós vamos ter que votar a eleger um vereador, um deputado, um senador e um presidente da República, eu acho que o povo deveria ser até mais coerente e mais exigente, porque a gente não pode entregar uma nação, um estado, uma cidade a uma pessoa que não teria condições. E assim as empresas têm o direito de fazer isso com as pessoas, mas sempre com parcimônia e com muito respeito. Eu acho que, assim, para concluir, eu vou dar 2 exemplos importantíssimos para as pessoas entenderem o que eu estou falando. A jornalista Glória Maria, infelizmente, há pouco tempo faleceu. Ela ela era âncora de um programa muito assistido, né, na TV brasileira. Ela entrou na emissora e fez um contrato. Claro que quem a empregou sabia a idade dela, mas ela não queria que isso fosse veiculado. Por quê? Porque ela dizia que ela queria trabalhar até o tempo que ela achasse que ela dava conta do trabalho. Então ela era uma jornalista que falava muitos idiomas, viajava muito, era uma pessoa dinâmica, alegre. Hoje nós estamos sabendo que se ela tivesse viva, estaria hoje com 81 anos. E trabalhou até os seus 79 de uma forma plena e de excelência no jornalismo brasileiro. Então, e outra coisa também, eu posso dizer, uma paciente minha, uma mulher belíssima, advogada, muito bem situada na vida, que viaja, que faz cursos constantemente, faz cursos de dança, de culinária, é uma pessoa divertida. Foi ao médico acompanhada de uma amiga, porque ela começou a apresentar umas manchas. Dizia ela que quando jovem tomou muito sol, naquela época não se falava em protetor solar e ficou com algumas manchas. Bom, foi ao dermatologista, fez sessões de laser terapia, até que ela voltou no retorno e falou para o médico: olha, doutor, eu estou voltando, né? O motivo do meu retorno é dizer que realmente essas sessões, eu não estou muito satisfeita, ainda algumas manchas permaneceram. Ele olhou para ela e perguntou: qual a sua idade? Ela falou 62 anos. Ele falou: olha, o que eu posso dizer é que eu sou médico, eu não sou mágico. Então, a partir daí, dito de uma forma tão depreciativa, eu acho que o que restou a ela, ainda mais ela sendo advogada e na frente de testemunha, hoje ela está movendo uma ação contra essa pessoa, porque foi de uma forma muito depreciativa, ainda por cima vindo de uma pessoa que é médico, uma pessoa que sabe-se que tem conhecimento, tem cultura, e cometeu uma indelicadeza dessa forma. Então, o que eu posso dizer, Marlene, é que, novamente eu repito, quanto você ganha e a sua idade diz respeito a você, porque todos somos seres, nós não somos daqui. Nós somos seres, somos criaturas, né? Microcosmos que habitamos o grande macrocosmos e que já tivemos outras experiências anteriores. Então, se você vai falar, olha, eu tenho 30 anos, mas de espírito 1.200, não sabemos quanto em espírito a pessoa tem. Lembrando de tudo que você falou e considerando a importância de você avaliar
a pessoa e não a idade, vamos colocar uma situação bastante concreta. Se você tem uma doença grave, se você quer a cura ou você precisa de uma opinião de um profissional extremamente competente, experiente e que pode te devolver a saúde, um recém-formado não se encaixa. Você vai procurar um profissional que já tenha vivência para te dar o diagnóstico, prognóstico, cura, não cura. Então, como se explica se você é um profissional, qualquer área? Você é um metalúrgico, você é um taxista, você... qualquer tipo de profissão. Ah, mas se você já está chegando nos 40, 50, se preocupa. Seu cartão amarelo já está na mão e daqui a pouco o vermelho. Como se explica isso? Para se tratar, você vai num médico experiente com mais idade, 60, 70, etc. Mas para você fazer uma peça num torno, você já não serve mais com 60 anos. Isso é uma coisa tão injusta. Eu respondo a tua pergunta te devolvendo uma outra indagação. É claro que uma pessoa tem que ser... Aliás, muitas empresas agora brasileiras, elas têm agora a intenção de começar a contratar pessoas mais experientes. Ou seja, pessoas que já têm mais vivência, mais sabedoria, inclusive que sejam mais responsáveis. Isso vai acontecer e vai começar a contratar pessoas acima dos seus 45, 50 anos para frente. Isso vai acontecer. Agora eu também te pergunto, que incoerência? Uma pessoa de 60 anos, hoje em dia, não pode ser acompanhante de um outro elemento da família. Por exemplo, uma senhora de 60 anos, ela não pode acompanhar o seu marido de 65, digamos assim, que ele vai fazer uma operação ou um exame médico. Porque ela é considerada idosa, então ele não pode ser acompanhado de uma pessoa idosa. Agora, se essa mesma idosa que está lá, ela não pode acompanhar, como é que você explica que o médico que operou o marido dela tem 75, 80 anos? Então, ele não é idoso? Justamente. Então, esse médico também é idoso. Então, tudo tem que ser revisto no país. A idade não tem que ser ventilada, ela não tem que ser dita a ninguém. É claro, para um médico, numa consulta médica, você estando num consultório, conversando com ele, claro, determinadas doenças são acometidas por determinadas faixas etárias, mas ele vai chegar à conclusão também pelos teus exames do teu envelhecimento biológico, ou seja, como está a condição dos teus órgãos internos. Isso sim. Você pode apresentar o teu passaporte para uma autoridade policial? Sim. Mas ele não tem que chegar e falar, por favor, repita o dia, o mês e o ano da sua data de nascimento no aeroporto, onde tem muitas pessoas. Isso não faz sentido. É uma indelicadeza. E isso tem que ser revisto. Por um país com tantos mimimis, Marlene, esse já é mais um. Eu acho que nós temos que agir preventivamente, para que um dia mais tarde você não seja, sabe, uma pessoa não seja chamado de velho, de incapaz, de frágil, de débil, de fraco, seja o que for. Porque aí vai abrindo precedentes para as pessoas continuarem insultando. Então eu acho que assim, o Momento Zen de hoje, eu acho que conseguiu esclarecer algumas dúvidas inquietantes que estão sendo povoadas na cabeça de muitas pessoas. Eu acho que somente através do conhecimento, você valorizando quem você é, ou seja, resgatando a tua individualidade e você preservando a tua identidade, você vai conseguir mostrar uma imagem, formar uma imagem linda que você tem. Eu acho que demora tantos anos para você formar uma imagem de uma pessoa honesta, digna, trabalhadora, estudiosa, competente, e de repente um imbecil qualquer, muito despreparado, muito deselegante, pode chegar para você e te chamar de velho, de caquético, seja da forma como ele quiser, de forma depreciativa. Eu acho que isso tem que acabar no nosso país, em todas as partes do mundo. O Momento Zen termina aqui, esperando que vocês tenham dado o seu like, assistindo esse vídeo até o final, e esse like vai ser muito importante para que a gente possa replicar essa mensagem para muitas pessoas e possamos ajudar
muitas e muitas e muitas pessoas. Então, Eliana, o Momento Zen de hoje fica por aqui. Estamos aguardando o like de todos que estiverem interessados no assunto, que estiverem gostando das nossas apresentações, e nos colocamos à disposição para novos assuntos e novas conversas muito agradáveis. Até a próxima. Até.